Fala galera, estamos começando mais um episódio. Aqui sou eu, Bruno Joca, E eu sou Nonato Rodrigues. e hoje nós vamos falar sobre análise técnica, a mãe de todas as estratégias de curto prazo e por que ela ganhou tanto destaque no cenário atual. Vamos conversar também sobre, debater um pouco sobre as estratégias aqui que eu e o Nonato utilizamos, como elas se completam e como elas divergem. Nonato, para começar, eu queria que você desse uma pincelada um pouco na história da análise técnica, como ela começou, de onde ela surgiu. Beleza, a análise técnica ela surgiu no século XVII. Um japonês chamado Muneiza Oma. Eu não sei nem se pronuncia assim desse jeito o nome desse cara. Muneiza Oma. Oma. E ele era um especulador da bolsa de arroz lá do Japão, né? Cidade de Sakata, se não me engano. E ele fazia as cotações, ele fazia as operações dele baseado nas cotações de preços. Mas é aquela coisa, você via os números, mas para você absorver aquela quantidade de números é muito difícil. Você vai ver fechamento, abertura, máxima e mínima, preço de cada ativo, todo dia, ou 15 minutos, ou a cada 60 minutos, olhar aquele monte de número, fica muito complicado você conseguir absorver todas as informações. E esse cara ele teve uma brilhante ideia de botar todas essas informações de um jeito espacial, que a gente consiga observar a movimentação do preço. Que aí surgiram os gráficos de candlestick, que registra a movimentação do preço, da abertura, o fechamento, máxima e mínima. E assim, rapidamente se espalhou pelo mundo. Por quê? Porque o cara, reza a lenda que ele fez 99 ou foi mais de 100 trades consecutivos sem errar. É a história do primeiro mentiroso, né? O primeiro mentiroso descobriu a mentira, ele usou, ninguém sabia que era mentira. Deu muito certo, né? Então, depois que se popularizou, muita gente começou a usar, e foram surgindo uns braços da análise técnica, digamos assim, né? Algumas estratégias baseadas na movimentação gráfica do ativo. Na movimentação espacial, né? Na movimentação espacial do preço, exatamente. Movimentação espacial do preço, a gente visualiza, que assim formam os gráficos. Na edição eu boto o gráficozinho aqui, assim surgem os gráficos. E a gente consegue fazer análises baseado nessa movimentação espacial do preço. Isso é a análise técnica. Tô entendendo. E qual é que tu acha que é a diferença crucial assim, entre a análise técnica e a análise fundamentalista? A análise técnica, isso é um conceito muito, assim, isso é universal. A análise técnica, ela serve mais para o curto prazo. Serve para longo prazo também. Mas, por exemplo, você não vai fazer análise fundamentalista de uma empresa para ter resultado em 3 dias. Você não vai analisar todo o caixa, o fluxo, fazer todo o valuation da empresa para ficar posicionado uma semana. Você não faz isso. Isso é análise fundamentalista. Se você quiser comprar para curto prazo, para um mês, algumas semanas, alguns dias, você tem que usar a análise técnica, porque ela te possibilita isso. É só você ajustar o tempo gráfico e você ajusta, você faz operações de acordo com o que você quer, com quanto tempo você quer ficar posicionado. Se você quiser ficar posicionado um ano, use o gráfico anual. Se você ficar posicionado algumas semanas, usa o gráfico semanal. E como eu opero day trade, eu vou usar o quê? O gráfico de 5 minutos, que eu quero passar pouco tempo posicionado. O gráfico que intraday, né? No caso. Do intraday. Dentro do dia, ele tem um gráfico diário, se você quiser utilizar, mas para mim, como eu opero day trade, ou opero no intraday, então o que importa para mim é a movimentação do intraday. Tô entendendo. É a movimentação daquele período de tempo ali que eu estou analisando, 5, 15 minutos e os 60. Pronto. Pra gente, realmente, tem muita gente comprada em algumas empresas, né? Porque acredita a longo prazo nessa empresa, mas se a gente vê que o mercado vai... Que naquele período de tempo aquela empresa pode perder um pouco de preço, a gente não evita em vender, já que a gente está indo pela análise técnica, né? A gente não hesita. Eu diria que a análise técnica e a fundamentalista elas podem até se complementar, mas se for realmente falando em curto período de tempo, uma não vai nem contra a outra, não é isso? Exatamente. Se você quiser montar uma carteira para longo prazo, a análise técnica pode complementar seu estudo. Mas se você estiver montando sua carteira baseado no curto prazo, na movimentação do preço, você pouco vai importar o valuation da empresa. Se você estiver enxergando que a empresa no longo prazo é uma empresa muito sólida, que vai crescer, que você vai passar anos posicionado, tudo bem. Por exemplo,
Você está analisando uma empresa muito sólida, que você vê que ela não tem possibilidade de continuar crescendo por muitos e muitos anos. E aí você, por exemplo, tem ações dessa empresa na sua carteira para longuíssimo prazo. Aí você vai ficar posicionado um bom tempo. Nada impede de você fazer trades de curto prazo durante esse período. Por exemplo, você ter vale para 30 anos e você tem uma conteúdo corretora, por exemplo, para fazer operações de venda em vale também. Não, nada impede isso. A análise técnica, ela complementa a fundamentalista, ela pode complementar. Mas a análise fundamentalista não acrescenta em nada na análise técnica, do jeito que a gente opera. Tô entendendo. Foi claro? Deu para entender? Deu pra entender, sim. Realmente, às vezes, quando você quer fazer uma compra na empresa por causa de um conteúdo, de uma análise que você fez em cima da empresa, da economia da empresa, de como ela vai sustentar durante os próximos anos, você pode usar a análise técnica para descobrir quais são os melhores pontos para compra e quais são os melhores alvos, né? Porque a análise técnica é bem específica quanto a isso. Ela é bem objetiva quanto a isso. Você tem um stop, se der errado você pula fora, e você tem um alvo. Se der certo, se você sai ali. Você não fica no achismo, eu acho que tá bom ou acho que tá ruim. Por exemplo, eu acho que a Vale vai bater R$60. Eu acho? Não, análise técnica não funciona assim. O que é que você vai utilizar para dizer que vai chegar até R$60? Você tem que ter ter feito uma análise gráfica para mostrar um alvo. Tem alguma estratégia, alguma ferramenta que te mostre qual é o alvo? Né? Exatamente, a gente não acha nada. A gente simplesmente analisa o gráfico e executa. Com certeza. Então, o que tu acha, Nonato, que a análise técnica está ganhando tanto espaço hoje em dia? Porque, no caso, ela foi a última, né? Eu acho muito por conta dessa história do curto prazo. Nem todo mundo quer ficar 30 anos com uma posição, 15 anos com uma posição. Às vezes a pessoa quer fazer, por exemplo, 1%, 2% ao mês com pouco capital. Não quer ficar com capital alocado aí por muito tempo. Ela quer fazer só aquele giro que a gente chama. E aí a análise técnica é a melhor opção para isso. Tem outras técnicas, por exemplo, tape reading, sim, mas é para day trade. Com relação a ações, você vai ter, não vou dizer obrigatoriamente, mas o melhor caminho vai ser a análise técnica. E por isso que ela se popularizou tanto. E aí tem uma história do ovo da galinha. A análise técnica, ela funciona porque todo mundo usa, ou todo mundo usa a análise técnica porque funciona? Ninguém sabe responder no mercado, mas todo mundo sabe que ela funciona. E no curto prazo a rentabilidade é bem maior, né? Por exemplo, se eu tiver R$1.000 para começar, tu indicaria que eu buscasse por eu só ter esses R$1.000, tu acha que o melhor seria eu estar indo num tesouro direto, uma renda fixa, ou eu estar entrando ali pro day trade, estar buscando algum lugar onde eu consiga rentabilizar meu dinheiro mais no curto prazo? Se esses R$1.000 for o seu dinheiro do pão, aquele dinheiro que você não pode perder de jeito nenhum, deixa ele guardado em qualquer renda fixa. E não põe esse dinheiro para risco. Agora, se você tem um dinheiro que você está afim de fazer mais dinheiro, R$1.000 esse dinheiro que você tem, esses R$1.000 é a sua ferramenta para conseguir mais dinheiro, ok? Caso você tenha esses R$1.000 e queira fazer mais dinheiro, com certeza eu vou te indicar ir por curto prazo, ir por day trade, ou para fazer algum swing trade em uma ação que eu não recomendo. Eu recomendaria mais realmente é o day trade. Por quê? Porque com pouco dinheiro você consegue fazer muito dinheiro. Se você comprar ação com R$1.000, você vai comprar ali 100 papéis de uma ação que vai custar no máximo R$10. Ou seja, não é qualquer ação que você vai poder comprar. Por exemplo, loja americana, Ambev, Vale, Petrobras, você está fora da sua, não está nem dentro da sua realidade. Uhum. Já o Tesouro Direto, você vai entrar com R$1.000 para colocar lá, você vai passar 7 anos para conseguir uma rentabilidade de 7%, por exemplo. Já o Day Trade, não. Se os R$1.000 é uma ferramenta para você conseguir mais dinheiro, o Day Trade ele pode fazer com R$1.000 virar outros R$1.000 no mês. Basta você saber o quê? Como fazer isso. Né? Tem uma estratégia bem definida. Tem uma estratégia bem definida, ter clareza das suas operações, que aí se torna realidade. Então, digamos que a gente está nessa condição de os R$1.000 ser ferramenta. Né? Se eu tiver buscando o conhecimento necessário no Day Trade, tu acha que o risco vale a pena? Claro que vale. Não tem como não valer a pena. É o que eu estou falando, se não for o dinheiro do pão. Mas se for o dinheiro que você quer usar como ferramenta, não tenho dúvida nenhuma que vale a pena.
A gente tem aluno que com R$200 no mês, que ele botou, fez 900, por exemplo, no mês. Ele quadruplicou o capital. Mas é uma coisa que acontece com quem está começando. A gente não recomenda começar com muito dinheiro justamente por causa disso. Porque às vezes assusta o rendimento e a pessoa começa a mirabolar planos gigantescos, megalomaníacos, eu vou ficar milionário em 3 meses, e aí começa o problema. Você tem que ter muita consciência e consistência das suas operações, de crescer no longo prazo, não ficar colocando os pés pelas mãos. Com certeza. Mas com pouco dinheiro, você tem um puta resultado no day trade. Claro, você tem que saber o que está fazendo. Se você entrar como eu entrei, achando que vai ler um livro, achando que vai ver 3 vídeos no YouTube e vai virar profissional, tá errado. Você não vai ganhar, você vai perder esses R$1.000. Agora, se você está com consciência que você precisa estudar, que você precisa aprender uma estratégia, que você precisa desenvolver essa estratégia, que esses R$1.000 aí você vai trabalhar com ele por um longo período de tempo, até ele virar 5.000, por exemplo, aí você já começou a caminhar para o caminho certo. Uma questão que eu vejo, Nonato, é que o risco acaba afastando muita gente, como se aquele risco fosse, cara, eu vou entrar e realmente eu vou perder. E eu acredito hoje em dia que não. Então, qual seria os dois caminhos, assim, tipo, qual seria o caminho que a pessoa segue que aquele risco realmente se torna uma coisa que vai te fazer perder os R$1.000, e qual seria o caminho que você vai estar conseguindo driblar esse risco a ponto de já conseguir lucrar no início, assim. Entendi. É o seguinte, então nós estamos falando agora de 2 caminhos. O caminho do cara que ganha e o caminho do cara que perde. O que é que esses 2 caras têm em comum? Só a vontade de operar. Mas o que esses caras não têm em comum? Eu acho que o que eles têm em comum, na verdade, é a vontade de transformar, né? A vontade de transformar a grana, de fazer o dinheiro. Nós estamos falando de 2 caminhos. O caminho de quem ganha e o caminho de quem perde, com o day trade. Essas 2 pessoas, digamos assim, pessoa A e pessoa B, elas têm a vontade de transformar a sua vida financeira. Seja fazendo algo a mais, ou seja uma nova profissão, enfim, os 2 têm essa vontade. Chegam no day trade. O que esses 2 caras não têm em comum? O que esses 2 caras divergem um do outro? É a consciência com relação ao planejamento. O cara que perde na bolsa é porque ele chega no mercado achando que é uma aposta. Ele acha que ele é um gambler, que ele é um apostador, que ele vai comprar o mercado vai subir, que ele vai vender o mercado vai cair. Já o cara que tem a consciência, que vai gerar toda a consciência operacional, enfim, esse outro cara que é o que vai ganhar dinheiro, ele sabe exatamente como funciona o mercado. Ele sabe exatamente que o mercado é para big player, o mercado não é para a gente ficar operando, a gente opera porque a gente é mala, no linguajar popular, o mercado não é feito para pessoas físicas operarem. Então o cara já sabe que ele é minoria, ele já sabe que ele vai precisar cuidar do seu psicológico, ele sabe que vai precisar de uma técnica muito bem definida, vai ter clareza nas operações. Se o cara entender tudo isso, se prepararam esse cara para esse jogo, que não é um jogo do dinheiro, é um jogo do psicológico, se ele foi preparado para isso, esse cara ganha. Porque ele pode até perder no começo, mas como ele entendeu como tudo funciona, no longo prazo, com certeza ele vai ganhar. Mas eu fixei numa 2 palavras que falou, se prepararam esse cara para o jogo do psicológico. Esse se prepararam, então seria tipo, esse cara que está seguindo um caminho que ele vai lucrar, ele está tendo um certo acompanhamento, né? Isso faz muita diferença. Faz 200% de diferença. Porque quem está começando sozinho já não vai conseguir saber, não vai conseguir entender, perceber isso, que o jogo é o jogo do psicológico, não é o jogo do dinheiro. Alguém tem que dizer isso para esse cara. Ele não vai perceber sozinho. Eu percebi depois de 2 anos que o jogo não era do dinheiro, o jogo era do psicológico. Acabou demorando mais, né? Demora mais, você pode descobrir sozinho, vai demorar muito mais. Então ele precisa de alguém, de um mentor. A gente sempre fala isso, porque pra gente faltou muito, né? Então a gente demorou muito a desenvolver. Ele precisa de um mentor que coloque ele no caminho das pedras, que mostre a ele o caminho. É a história lá da cidade dos traders. Já falei isso aqui em algum podcast, eu não lembro. Que é a questão de você... Existe uma cidade, a cidade dos traders, certo? Os traders que ganham dinheiro. Os traders que ganham dinheiro. Que são 5% hoje em Que são dia. só 5% hoje em dia. Existe a cidade dos traders, e a cidade dos traders, ela fica num lugarzinho desconhecido, tá certo? Fica num meio do nada. E tem vários caminhos para você chegar lá. Tem uma estrada esburacada,
uma estrada cheia de espinho, uma mata fechada, tem um que tem que subir montanha, descer montanha, atravessar rio, e tem uma que é toda asfaltada. Entendeu? E digamos que seja uma estrada asfaltada em meio a 9 que é horrível o caminho. Se você for começar sozinho, você não vai conseguir enxergar qual é a estrada asfaltada. Você vai ter que escolher um caminho para trilhar sem saber como é o trajeto desse caminho, como é que essa estrada está montada. Se você souber o caminho que você tem que seguir, que é o papel do mentor te mostrar, aí é meio caminho andado. É mais de meio caminho andado. Com certeza. Quais são os principais pontos, então, assim, para ti, desse cara que conseguiu pegar o caminho certo, que conseguiu ter rentabilidade a curto prazo, que hoje em dia faz parte desses 5% que estão ganhando dinheiro com day trade? Quais são os principais pontos? Os principais pontos, com certeza, são: primeiro, a estratégia. Você precisa de uma estratégia com clareza. Você precisa ter clareza nas suas operações. Não tem como você sair do lugar se você não tiver isso. Clareza nas operações. Ter certeza onde comprar e onde vender. Certeza absoluta. Primeira coisa. Segunda coisa, o gerenciamento. Você precisa exatamente saber o seu planejamento durante o mês. Não só durante o mês, como ao longo dos meses. Você precisa ter um planejamento para o dia, um planejamento para o mês, um planejamento para 6 meses. Você tem que montar essa estratégia. Você tem que montar o gerenciamento pensando no longo prazo. Esse mês, por exemplo, você vai operar com 2 contratos. Se tiver um ganho, você vai para 3. Se chegar a R$4.000 na conta, você vai para 4 contratos. Vou trabalhar com 1.000 por contrato. Só um exemplo por alto. E aí, quando chegar no 10 contratos, eu começo a sacar o dinheiro e começo a me manter só de trade. Pronto, isso é um planejamento que o cara tem que montar, tem que saber. E o terceiro ponto é psicológico. Saber que o que importa no longo prazo é isso aqui, é a cabeça, é o mindset. Porque a gente tem o tempo todo que está trabalhando em alta performance. O difícil do trading é você manter o foco todos os dias sem falhar. Quando o cara se prepara para isso, para essa batalha diária, contra ele mesmo, não tem como dar errado. Com certeza, eu acho que só para complementar, o mindset foi o que fez a diferença todo dia na minha virada de chave. Com certeza o mindset foi o que fez a diferença na minha virada de chave. Assim, eu acho que eu encurtei o caminho de aprendizado quando eu entendi qual era o mindset certo. Principalmente na questão de você ter persistência, na questão de você ter disciplina, esses pontos assim que vão traçando as características de um trader que realmente consegue lucrar com o mercado, justamente. Mas vamos entrar um pouco mais assim em análise técnica mesmo, Nata. Eu queria ir um pouco mais a fundo, principalmente Fibonacci e Price Action, que são os braços mais famosos, né? São os braços mais famosos, são as estratégias que a gente mais usa aqui, então eu acho que a gente teria mais propriedade para falar. E a minha questão toda é: quando que o Price Action vai contra a Fibonacci? Qual é a estratégia que estaria mais certa dentro do mercado? Só explicando o que é Fibonacci e o que é o Price Action. O Fibonacci é uma teoria que o mercado ele faz retrações em certas regiões de movimentação de preço, 50%, 38%, 61%, buscando alvos às vezes de 161%. O Price Action é baseado único e exclusivamente na movimentação do preço. O preço se movimenta e a gente toma nossas decisões. Baseado em quê? Região de suporte e resistência, ou ciclos de mercado, canal de alta, canal de baixa, consolidação, rompimento, enfim. A gente olha tudo isso para tomar nossas decisões. Isso é o Price Action. Quando elas se complementam e quando elas se divergem. Primeiro eu vou dizer logo uma coisa: o seguinte: não existe, toda técnica pode dar dinheiro. Não existe só o Price Action dar dinheiro ou só o Fibonacci dar dinheiro. Não existe isso. Logo desmistificar isso aí. E quando é que elas se complementam? Quando a gente opera Price Action e Fibonacci juntos, elas podem se somar nas retrações. Quando é que você opera correções no Price Action, que é o que eu opero, eu chamo de correções. Para tu, é uma retração de Fibo. Elas se somam. A mesma entrada minha pode ser a sua. O ciclo do mercado que eu estou enxergando pelo Price Action, aqui é um canal de alta. As correções estão sendo mais ou menos de 50% e 50% é a retração de Fibo. Então elas podem sim se complementar. Elas não divergem, sempre divergem. Não tem isso não. O Price Action, ele complementa todas as estratégias. Por exemplo, retrações, ele tem as suas retrações. Ele complementa ondas de Elliott, ele conta as pernas, igual o Elliott. E o Fibonacci
como ele trabalha também com percentuais e alvos, ele também acaba, de certa forma, encaixando todas essas outras visões de mercado, todas essas teorias. Então, assim, não precisa você achar que um é inimigo do outro. Achar que só isso funciona ou só aquilo funciona. Uma coisa que eu acho muito ridículo é quem, por exemplo, fica brigando análise fundamentalista versus análise técnica. Pra mim, isso é uma besteira. Porque, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas podem até se somar em algumas ocasiões específicas. Price Action e Fibonacci também. Price Action é melhor que Fibonacci. Cara, babaquice isso aí. Elas podem se somar também. Então, onde é que elas se completam? Quando a gente está falando de retrações ou correções. Quando é que elas divergem? Por exemplo, ciclos de rompimento em Price Action, por exemplo, algumas vezes ele está num ciclo de rompimento, eu estou vendendo, e ele está chegando perto de uma retração de fibra que tu quer comprar. Entendeu? Nesse período eles divergem. Mas já aconteceu de você ter uma compra, eu ter uma venda, dar o teu alvo, não me estopar e depois dar meu gain em seguida. Ou seja, do mesmo modo a gente se divergindo, dá gain para os dois. Tô entendendo. Então a gente pode dizer que um não é dependente do outro e, tipo, se eu souber só uma das estratégias, eu já consigo ter resultados no mercado. Tá, com certeza. E aí é o problema, é o medo que eu tenho dos iniciantes. Que a gente hoje no nosso curso, a gente ensina muito... A gente ensina muito objetivamente o que a pessoa vai fazer para ganhar dinheiro. Entendeu? Porque a gente sabe que se a gente for ensinar Price Action, ensinar Fibonacci, ensinar ondas de Elliott, ensinar todas as teorias do mercado, o que vai acontecer? O cara vai ter uma obesidade cerebral, ele não vai conseguir absorver todas aquelas informações e ele vai perder dinheiro. Então hoje em dia a gente trabalha já nessa linha de raciocínio. Vamos ensinar o suficiente de Price Action, vamos ensinar o suficiente de Fibonacci para o cara atingir a consistência e começar a ganhar dinheiro. Que a gente também prepara todo o terreno para o cara saber o que é consistente. Ser consistente, estar consistente. O cara vai ter toda essa consciência operacional de como é que funcionam as coisas. Porque se a gente sabe que se a gente empurrar conteúdo, empurrar tudo que a gente sabe, o cara não vai conseguir ter bons resultados, entendeu? Existem então níveis, né? A pessoa que ela é iniciante, ela vai aprender até certo ponto, ela vai atingir a consistência ali, ganhar dinheiro, ela vai atingir o mindset certo, né? Que é o jogo do psicológico que eu tinha falado antes, para através desse jogo do psicológico ela conseguir desandar em outras formas de analisar também o gráfico, mas que não vão mais coincidir com o que ela já sabe fazer. Não vão conflitar. Esse é o problema, conflitar. Se você tiver uma estratégia, para o iniciante, se você tiver uma estratégia e aí você for atrás de outra e elas começarem a conflitarem, uma hora uma tá mandando você comprar, outra tá mandando você vender, você vai ter problemas. Mas se você tem a consciência já operacional e tudo, você sabe exatamente que esse conteúdo que você está lendo ou assistindo não vai atrapalhar em nada o seu operacional. Hoje já tem um operacional definido, e eu posso assistir 200 cursos de análise técnica e nada vai atrapalhar mais meu operacional. Análise técnica é uma coisa, fazer dinheiro é outra. Eu já sei que consigo distinguir isso. Mas o iniciante ele não tem esse discernimento ainda. Então é por isso que a gente ensina primeiro a pessoa a ganhar dinheiro. A gente frisa nisso a pessoa fazer o dinheiro com consistência. Depois, você começa a procurar outras coisas como só conhecimento. É divertido você aprender. Depois de atingir aquela mentalidade certa, é isso? Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Tinha um pastor da igreja que ele falou que perguntava muito para ele se ele já tinha lido a Bíblia do Diabo. E aí ele falou, li a Bíblia do Diabo sim, mas depois que eu já tinha lido a Bíblia 7 vezes. Ou seja, você está querendo aprender um conteúdo novo? Você já sabe o seu? Você tem que saber primeiro o seu. Depois você busca alguma coisa para complementar. Saiba o seu como ninguém sabe. Esse é o principal ponto. Muito legal, Renato. Eu queria até aproveitar isso para poder a gente entrar no último assunto aqui, mas antes eu queria lembrar para vocês que estão escutando a gente de não esquecer de compartilhar, de ajudar a gente aí enquanto a gente está crescendo o nosso podcast. Também quem está no YouTube, não esquecer de curtir, de se inscrever e deixar aí o recado para quem quiser conversar com a gente, tirar as dúvidas. A gente vai estar sempre disponível. Tem o Instagram também, né, Nonato, da Alfa. @Alfa Capital Investimentos. O meu, _ Nonato Rodrigues. O teu? E o meu é Bruno J. Season. Quem quiser estar se aproximando lá da gente, a gente está comentando todos os dias sobre a movimentação de mercado diária. Conteúdo demais lá. Pode seguir que você não vai se arrepender. Com certeza. Então, Nonato, a última questão que eu queria entrar era justamente sobre essa questão de o iniciante querer encontrar a estratégia milagrosa. Assim. Ele, às vezes, quando ele está ali começando a aprender o que ele está fazendo, ele passa por um período que é um período que a gente
vê como normal, que é um período onde ele tem algumas percas, e aí ele, não, esse aqui não é pra mim, eu vou para o próximo. E aí vê ali fulaninho que tá no YouTube, fez uma estratégia, a estratégia de fulaninho deu certo, ele vai ali no replay, no Profit, faz 2 dias, dá gain também e fala, pronto, é esse aqui é meu novo operacional. E aí ele vai fazendo esse ciclo, né? Esse loop sem encontrar um operacional, uma estratégia. Qual é o recado assim, que você tem para dizer para esse tipo de pessoa? É a síndrome da estratégia perfeita, né? O cara acha que vai encontrar a estratégia perfeita. No YouTube. Vou dizer uma coisa pra vocês, só um exemplo também, uma coisa que acontece, né? Por que o ouro é caro? A grama do ouro eu não sei quanto é que custa, mas eu sei que é caro. Por que o ouro é caro? Por que o diamante é caro? Porque tem pouco. Tem pouco no mundo e ele se torna escasso. Quanto mais escasso, maior o valor. Se existisse uma estratégia milagrosa no mercado, todo mundo ia usar. Se todo mundo usasse, todo mundo ia ganhar dinheiro, consequentemente, ninguém ia ganhar dinheiro. Por quê? Porque se todo mundo compra no mercado, ninguém vende, o mercado só vai subir e você não vai conseguir nem vender mais, enfim. Porque para você comprar, tem que ter alguém vendendo. Toda vez que você tiver uma operação, tem que ter alguém pensando no contrário de você. E aí, o cara fica atrás de procurar a estratégia perfeita. Mas entenda, se existisse uma estratégia perfeita, todo mundo usava. Todo mundo usava. E outra, se existisse uma estratégia perfeita, ela não ia estar aí pelo YouTube. Ela não ia estar pelo YouTube. Só você pesquisar e achar e pronto, não. Você tem que fazer, você tem que desenvolver uma leitura operacional e saber extrair dinheiro dela, né? E aí, o que acontece? O iniciante, ele não tem essa consciência. Ele acha que quanto mais conteúdo ele absorver, melhor para ele. E a gente já comentou aqui por que isso não é bom. Então, quanto mais conteúdo ele vai atrás, pior fica a cabeça dele. Eu dou o meu exemplo. Eu devo ter zerado o YouTube de trade. Assisti todos os vídeos que existiam na época, que hoje em dia tem muito mais, né? Assisti todos os vídeos que tinha e no final das contas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer de operacional. Até que eu criasse uma consciência, que eu preciso ter clareza nas operações, enfim. Essa é toda a história que a gente comentou. Se o cara ficar pulando de galho em galho, ele não vai pegar só o loss de cada estratégia. A verdade é essa. Ele vai acabar pegando o lado ruim de todos, né? Vai pegar o lado ruim de todos. Eu também sou um exemplo disso, porque eu lembro que eu queria pegar muito o Price Action e juntar com a Fibonacci mais para que eu conseguisse pegar só as operações certas. Eu só queria que desse gain. É igual e a VWAP, que tu também tem o tom estudando. Ainda teve a época da VWAP, ainda teve os indicadores. E eu só realmente comecei a entrar no meu período de consistência, realmente a ter lucro no mercado, quando eu apaguei todas as linhas de price action, de suporte e resistência, tirei os indicadores e falei, não, eu vou operar as ondas, vou operar Fibonacci. E o legal é que tu continua enxergando as linhas de price action, tu só não traça mais. Elas fazem parte da sua análise, mas ela não te atrapalha. Porque você já tem uma consciência operacional. É isso que eu tô falando, entender o jogo. E antes eu tive que entender como era a minha Fibonacci para depois eu conseguir realmente colocar um price action ali, um suporte de resistência. Exatamente. É por isso que o nosso curso está tão completo. Porque a gente já traz toda essa visão que tu tá tendo agora pro cara que tá começando hoje. Entendeu? Por isso que é importante demais. Por isso que tá interessante demais esse nosso treinamento novo. Então vamos listar aqui assim, a pessoa tem uma estratégia, digamos que eu já tenho uma estratégia boa, eu sei, eu fiz um curso, por exemplo, o meu mentor ele me mostrou uma estratégia, ele mostrou como a estratégia dava certo, só que eu estou ali num período ruim, quais são as habilidades que eu vou ter que desenvolver de mindset, eu estou falando agora, quais são as habilidades que eu vou ter que desenvolver para poder conseguir chegar atravessar esse período. Aprofundar nessa estratégia, começar a ganhar com aquela estratégia. Tá. Eu recomendo no mínimo um replay por dia. Porque então, quanto disciplina, né? Disciplina para você fazer um replay por dia. Às vezes vai ser chato fazer um replay, mas pela disciplina você sabe que é importante pro longo prazo e vai lá e faz. Primeiro ponto é a disciplina. Segundo ponto é persistência. Que é você saber que hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo. E você continua na caminhada com disciplina. E o terceiro ponto é paciência. Porque cada um tem o seu tempo. Tu demorou quanto tempo para fechar positivo? Mais de um ano. Mais de um ano. Eu demorei mais de 2. Tem aluno nosso aí que demora 1 mês. Que nem demora, na verdade, né? Já começa ganhando. Tem aluno que demora 2 meses. Tem aluno que demora 3 meses. Vai depender de quem? De você. De quão consistente você é
nos seus estudos, nas suas análises, se manter dentro da estratégia. Isso tudo depende. Então tem que ter disciplina, persistência e paciência. Show de bola, Donato. Pois é isso, galera. Lembrando que quem quiser tirar dúvida ou então mandar um feedback pra gente está aberto. Vocês já sabem quais são as redes sociais. E vamos ficando por aqui. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, até mais. Até mais. Fui.